Olá, elite oculta. Devido aos trâmites e consequências legais das minhas ações, eu preferi deixar minha identidade em segredo, protegendo assim as pessoas que eu amo, bem como os envolvidos no que eu poderia descrever a vocês como sendo algo inacreditável e praticamente impossível. Bem, tudo começou no ano de 2001. Mais especificamente, no dia 8 de agosto de 2001. Essa data é o nascimento do meu irmão, que viria a ser o meu irmão mais novo se não fosse a tragédia que se sucedeu. Nessa época, a minha mãe, que era viúva, havia se juntado a um homem rico da região. Na verdade, nem tão rico, mas de condições e empreendedor do ramo de bovinos e algumas cabeças de gado. Um fazendeiro enorme na região das margens do rio Poti, no Maranhão. E mesmo sendo bastante enigmático, aquele homem fazia a minha mãe feliz. E isso já bastava para mim. E mesmo com todas as reclamações dos moradores da região, que se queixavam que o homem mexia com magia negra, ocultismo, e também alguns até mencionaram que o tal se transformava em lobisomem nas noites de lua cheia e corria pelas matas da região, e que devido a isso, ele tinha de tempos em tempos algumas perdas de animais inexplicáveis. Mas a minha mãe sempre relevava e dizia que era inveja do povo da região. E de fato, aquele homem fazia a minha mãe feliz, e isso para mim já me bastava. Mas confesso que um homem tão rico como aquele, morando numa cidade mediana do Maranhão e acumulando tantas riquezas e patrimônios, e acima de tudo, um homem praticamente sem passado, que abandonou a vida de andarilho cigana para viver e se estabelecer numa cidade e simplesmente enricou, não era algo de fato normal. Mas eu não questionava. Mas comigo e com a minha mãe, ele era sempre muito cuidadoso e educado. Um cuidado que beirava a estranheza. E vez ou outra, durante as noites em que eu tinha insônia, eu ficava sentado no imenso sofá que tinha em meu quarto, próximo à janela. E de fato, eu ouvi algumas dessas vezes sair para a mata por volta da meia-noite. Era um comportamento até suspeito. Ele saía com uma mochila e roupas escuras e velhas, descalço e sem armas. Sendo que mesmo as matas da região não sendo tão perigosas, sair desarmado não era uma boa solução. Afinal, de tempos em tempos, algo atacava o seu rebanho de gado ou destruía o seu aviário onde o mesmo criava galinhas e frangos. Mas justamente por isso, eu não desconfiava de suas saídas. E sempre achei que ele tentaria pegar seja lá quem fosse. E deduzia que na mochila ele levava algum tipo de arma. Enfim, mesmo ele sendo bem legal e prestativo, eu não me sentia bem para conversar com ele sobre isso. E mesmo sentindo que ele já sabia que eu sabia de suas saídas. Até porque numa dessas saídas, eu estava a observar da janela, quando ele se virou e olhou para mim na janela. E com um sorriso estranho, e abaixando o chapéu, me deu de ombros e saiu em direção à mata, como de costume. E mesmo achando estranho esse comportamento, eu sentia que tínhamos dado um passo, e que ele confiava em mim para guardar o seu segredo das saídas à noite, e de certa forma havíamos conquistado a confiança e o respeito um do outro.
E foi após uns meses que eu descobri que a minha mãe esperava um filho dele. Ela estava radiante e muito feliz, só que ao mesmo tempo preocupada, pois morávamos longe da cidade mais próxima e estávamos a mais ou menos uns 50 minutos de carro de qualquer lugar civilizado. Mas para tranquilizá-la, o então marido da minha mãe chamou uma parteira que a acompanharia dia e noite, para que em caso de emergência ela pudesse não só cuidar da minha mãe, como em último caso, também fazer o parto da criança. Assim, deixando a minha mãe um pouco menos preocupada. E além disso, eles sempre deixavam uma caminhonete com tanque cheio, e eu como motorista em casos de emergência. Afinal, eu já tinha 15 anos, e como meu pai havia me ensinado a dirigir, e esse atual marido da minha mãe fazia questão de reforçar, eu era o homem da casa na ausência de adultos. Então, quem cuidaria da minha mãe e da fazenda na ausência de outros homens mais velhos da família seria eu. E isso deixava o meu ego nas alturas e me fazia sentir não só especial, mas de certa forma importante. E assim passaram-se os meses, até que quando faltavam as 3 semanas para o nascimento do bebê, enquanto eu andava pela cidade, uma coisa me chamou a atenção. Era um acampamento de cigano na entrada da cidade. Tendas de lona colorida ao redor de um descampado, com sinais claros de fogueira. Mesas e pessoas andando e executando os afazeres do dia a dia. E era de fato fascinante. E eu era, e ainda sou muito curioso quanto a religiões pagãs e modos de vida alternativos. Dentre eles, o que é bastante comum nas terras da região Nordeste são os ciganos. Então, encostei a caminhonete embaixo de uma árvore e caminhei em direção a uma jovem senhora que aparentava uns 60 anos. Ela costurava o que parecia ser um manto ou lenço, algo assim. E eu já fui me aproximando para cumprimentá-la. A saudei amigavelmente e então ela respondeu. Bem, proseamos sobre o seu modo de vida e sobre o acampamento. Eu contei a ela que o meu padrasto já havia sido cigano e que ele era bem gente boa. E pouco a pouco, a conversa foi tomando um tom estranho, e com a jovem senhora me perguntando sobre o meu padrasto. Ela me explicou que na sua família havia um homem que também havia abandonado a vida cigana, mas que para ter boas condições de vida, ele havia feito um laço com uma criatura antiga, e que nas noites de lua clara, ele virava uma coisa monstruosa, e que ele só conseguiria quebrar o laço se conseguisse gerar um filho com uma mulher. E assim, comeu o coração do recém-nascido não batizado, e que somente dessa maneira ele seria liberto daquela maldição. Bem, neste momento o meu coração gelou, e eu senti correr por mim um calafrio, e quando ia me afastar da senhora, ela me segurou pelo pulso com muita força, fixou seu olhar em mim, me deu o manto em que ela estava a costurar, e praticamente possuída por algo sobrenatural, ela disse: ele esperou por anos pela companheira certa, uma que lhe desse um filho homem e saudável. A gestante que está em sua casa, menino, ela não morrerá, mas a fera virá e devorará o fruto do seu ventre.
e se lavará com o sangue inocente do pequeno filho de Adão. E assim ele concluirá a sua sina profana. Bem, eu sei, parece muito surreal, mas no momento eu senti uma energia sobrenatural me cobrir. O clima mudava e as nuvens negras começaram a se fazer presente. Eu me soltei da mulher carregando o manto costurado e chorando rios. E nunca tinha passado por nada assim. As lágrimas cobriam o meu rosto e eu dei partida na caminhonete e saí rápido dali. E enquanto saía, eu olhei pelo vidro e vi que a senhora ainda se encontrava lá de cabeça baixa e estática, de uma maneira que só piorava o meu medo e me fazia tremer e suar frio. E ao longe, as nuvens antes cinza já estavam com um aspecto azul escuro, quase que aparentando estarem pretas, e os tons de azul e roxo corriam por dentro, mostrando que uma tempestade chegaria e que de maneira alguma eu poderia me atrasar mais, pois na casa da fazenda estavam somente a minha mãe, a parteira e o seu possível esposo lobisomem. Bem, era dia 8 de agosto de 2001, por volta de 7 da noite, quando eu cheguei na fazenda. Uma chuva fina, porém, continuava caindo, embaçando a minha visão. E o sol já havia se posto. E não havia nenhum dos funcionários da casa, além da parteira. Apanhei o manto que a cigana havia me dado e o usei para cobrir a cabeça, enquanto descia do carro e ia para dentro de casa. Entrei correndo para evitar as gotas de chuva e o vento frio. Fechei a porta e me dei conta que o meu padrasto não estava em casa. E ao perguntar para a parteira, ela me disse que houve um problema numa fazenda distante e que, como ainda faltavam mais de uma semana, segundo os médicos, para a criança nascer, ele decidiu ir para averiguar o que estava acontecendo. E a mesma elogiou o manto que eu segurava, que era vermelho, com adornos e um fio dourado de tons verde e esmeralda, que era de certa forma muito bonito. Bem, e logo a parteira disse: "O manto é bonito, menino. Só não entendi por que está escrito São Cristóvão nele." Contei a ela que tinha ganhado o manto de uma cigana no acampamento da saída da cidade e que seria um presente. E de fato, eu não poderia dizer a ela que uma velha possuída pelo demônio me deu um manto no acampamento cigano, pois além de surreal, isso seria bem estranho. Ela disse que o povo mais antigo dizia que São Cristóvão era um lobisomem e que invocá-lo, ou orar para ele, ou fazer esse tipo de bordado com o símbolo dele, afastava as coisas ruins, inclusive os lobisomens ruins. E que reza a lenda que tinha que enrolar um recém-nascido em um manto de São Cristóvão para que o lobisomem não pegasse a criança assim que ela nascesse. Bem, rimos juntos e mal tive tempo de tirar as botas. Era por volta de 8 da noite, quando os gritos da minha mãe encheram a casa. Eu corri ao encontro dela, mas eu já sabia o que fazer assim que cheguei no quarto. A parteira dizia que eu deveria preparar tudo para levar... De novo? A parteira dizia que eu deveria preparar tudo para levar a minha mãe para o hospital, pois a criança nasceria o mais cedo... De novo? Pois a criança nasceria mais cedo do que esperávamos.
Apanhei as coisas para pôr no carro e, passando pela sala, eu vi o manto sobre a mesa e me lembrei da cigana medonha e de tudo que ela havia me dito. E mesmo muito receoso, eu apanhei o manto e passei pela despensa e apanhei uma espingarda calibre 12. Bem, mesmo não acreditando nisso, eu fiquei com medo de assaltantes ou algo do tipo. Além do mais, eu não poderia me dar ao vacilo de expor a minha mãe ao acaso em sair desarmado. Coloquei tudo no carro e voltei para apanhar minha mãe. Descemos as escadarias com cuidado e os seus gritos ecoavam por toda a fazenda. E eu estava num misto de ansiedade e medo que me deixava em extremo estresse e atenção. Andamos cerca de 10 quilômetros quando em um trecho demos de frente com uma árvore imensa caída no meio da estrada, claramente derrubada e nenhum sinal de pessoa por perto. Tentei subir pelos lados da estrada, mas a caminhonete empacou no morro, nos deixando praticamente presos. Eu desci da caminhonete, apanhei uma enxada que estava na caçamba da caminhonete e comecei a cavar para calçar a caminhonete para tentar sair. Comecei a sentir um cheiro de cachorro molhado e um odor de carne podre. Era absolutamente forte. Me ergui segurando firme a enxada e ouvia sons de cães latindo enlouquecidamente ao longe. Os faróis da caminhonete apontados para a mata e a minha mãe gritando. E foi quando eu vi uma silhueta ao longe que parecia uma criatura de estatura forte e bem robusta, de orelhas de pé e um corpo musculoso. E eu vi também um par de olhos que brilhavam em um tom de laranja flamejante intimidador. E um uivo alto que me fez estremecer e correr de volta para o carro. Engatei a marcha ré e voltei rápido em direção à fazenda. Bem, além de eu andar muito rápido, aquilo era muito arriscado e perigoso para minha mãe e também para o bebê. Mas eu inconscientemente havia percebido que aquilo que eu tinha visto não era um ser deste mundo. E quando estávamos na porteira da fazenda e a uns 10 metros da casa, a parteira me mandou parar, pois segundo ela, teria que ser naquele instante, pois a minha mãe não suportaria nem mais um segundo. Freiei o carro bruscamente e logo desci. A parteira abriu uma das portas de trás da caminhonete, enquanto eu apanhava a enxada e procurava com os olhos aquela besta que havia aparecido ao longe. E só que até então não achei nada. Bem, as coisas mudaram completamente quando o bebê nasceu. O choro da criança enchia o lugar e do nada eu vi surgir no fim da estrada uma fera ensandecida que corria de maneira a levantar poeira na estrada. E era o mesmo ser, e agora ele não estava mais escondido. Os faróis da caminhonete me faziam o favor de iluminar os seus pelos negros, a ponto de eu poder ver com detalhes as feições animalescas daquela coisa. Corri para a caminhonete para pegar a espingarda, mas no impulso eu senti algo quente e peludo se chocar contra mim. Eu até tinha pego a espingarda em uma das mãos e a munição na outra, mas o impacto foi tamanho que eu caí próximo ao alpendre da casa, a cerca de 10 metros de distância da caminhonete. Apaguei por instantes e
quando eu acordei, eu vi que aquilo estava em cima do carro tentando entrar. A parteira estava com a minha mãe e o bebê do lado de dentro, e a coisa já havia quebrado um dos vidros. E era só uma questão de tempo até ele pegar as duas. E o pior ainda, pegar o bebê. Me levantei, municiei a espingarda e disparei contra a criatura, o acertando nas costas e o fazendo urrar como eu nunca ouviria antes. E era de fato absurdo como aquilo era grotesco. E agora de perto eu podia ver os dentes que eram não só pontiagudos, como a sua cara, que mais parecia uma cara de porco. Os pelos que eram ralos na parte de baixo do corpo, entregando que em algum momento de sua vida, aquela criatura era um ser humano antes de ser aquela coisa. Mas esse tiro só deu para afastar a criatura, e assim retirarmos a minha mãe, o bebê e a parteira de dentro do carro. A minha mãe, além de estar perdendo muito sangue, ela estava psicologicamente abalada. A parteira chorava e gritava por todas as variedades de santos. Até que quando íamos entrando na casa, a criatura reapareceu numa investida contra a parteira que segurava o bebê. A criatura veio da lateral da casa correndo em direção da parteira, que se atirou para o lado de dentro, mas não antes da criatura agarrar um pedaço de pano que enrolava o bebê. Fechamos as portas e ficamos orando enquanto ouvíamos aquilo trucidar os cavalos, ovelhas e galinhas. E hora ou outra, aquela criatura investia contra as janelas da casa. Ele dava voltas e voltas e se jogava contra as janelas. E assim foi a noite do nascimento do meu irmão Jacó. Mas o pior mesmo está por vir. Bem, algum dia na vida de vocês já ouviram a história da moça que estava numa fazenda com um bebê e o lobisomem ataca ela e o seu filho e morde um pedaço da manta da criança, e no dia seguinte ela descobre que o lobisomem na verdade era o seu marido? Pois bem, na manhã seguinte, o meu padrasto chegou à fazenda com seu velho jipe. Ele dizia que não havia vindo durante a noite, porque não conseguiu passar com seu jipe pela estrada, pois na mesma havia uma árvore bloqueando o caminho. Bem, a parteira logo o apresentou ao seu recém-nascido filho e contou-lhe tudo o que tínhamos passado na noite anterior. Ele imediatamente disse que iria colocar homens armados na casa e queria dar um fim nessa coisa, fosse lá o que ela fosse. Então, quando entrei no quarto, ele me olhou e me cumprimentou dizendo que eu tinha agido como um ótimo homem da casa e que me daria a administração de uma fazenda próxima à cidade de Santa Inês, para que eu tocasse a fazenda. E logo após de dizer essas palavras, ele sorriu. E quando ele sorriu, eu arregalei os meus olhos assustados, saí e fui direto na caminhonete, apanhei a espingarda, enquanto ele vinha ao meu encontro acompanhado da minha mãe, que estava muito cansada. Bem, eu não deixei que ele falasse mais nada. E em seguida eu dei logo um tiro em seu peito. Ele caiu no chão e a minha mãe começou a gritar. A parteira desmaiou, mas logo em seguida eu rasguei as suas roupas. E lá nas suas costas estavam as marcas de tiro da noite passada que ainda cicatrizavam. A minha mãe ainda não acreditava. Então eu o virei de frente e abri a sua boca. E para nossa surpresa,
pedaços grandes de um fio dourado único, que eu só havia visto então na manta que cobria a criança. E mediante este fato, a minha mãe acreditou em mim. Bem, mas como iríamos dar um fim a isso tudo? A parteira recém-acordada e vendo as provas, ela me deu a dica para enterrá-lo no quintal e dizer para todos que ele havia viajado. Bem, assim o fiz. Forjamos umas assinaturas e ficamos na casa por mais 6 meses. Até que numa noite de lua cheia, enquanto eu fechava a casa, eu ouvi ao longe um uivo e um grunhido muito alto. Olhei para a direção do grunhido e vi ao longe uma silhueta, agora diferente. Aquilo não era mais um animal saudável que eu via, e parecia algo caquético, pútrido e cadavérico. Só que nessa noite sem ataques. Não contei para minha mãe, pois ela ainda não estava bem. Mas nessa noite, aquilo ficou nos observando de longe e o meu meio-irmão não parava de chorar. No dia seguinte, eu fui conferir a cova do meu padrasto e ele não estava lá. O buraco estava revirado e sem nenhum corpo. Contei à minha mãe e ela decidiu que iríamos vender tudo e ir embora dali. Bem, e foi o que fizemos, e é o que fazemos, pois toda lua cheia vemos aquela criatura ao longe e o meu irmão com crises de choro em toda lua cheia. E enquanto eu não descobri como mata essa coisa, temos que passar a vida toda nos mudando de endereço, até que encontremos uma solução para tudo isso. Boa noite.